Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje vamos dar sequência aos nossos encontros de literatura brasileira e nós vamos começar a tratar agora sobre a contribuição de Nelson Werneck Sodré no início do século XX, a contribuição dele para a historiografia da literatura brasileira. Lembrando que esse conteúdo é baseado no material dos professores André Dias, Ilma Rebelo e Marcos Pache, ok? Bom, Silvio Romero e José Veríssimo, aqueles autores que nós vimos nas aulas passadas, eles em fins do século XIX, no início do século XX, redefiniram o cenário da historiografia nacional e inauguraram o que podemos chamar de período moderno da crítica brasileira, né? Inicialmente Silvio Romero e depois José Veríssimo, que contrapõe algumas coisas do Romero. Nelson Werneck Sodré, vou chamar só de Sodré, tá? Com sua obra, tentou compreender a literatura do Brasil do ponto de vista histórico e econômico. Então já é uma coisa mais diferenciada, porque está falando agora do ponto econômico, tá? Romero propôs um estudo da literatura mediado pela história, a sociologia, a etnografia, a filosofia e, inclusive, biologia, a fim de apurar os aspectos históricos-sociais da criação literária. Veríssimo, ele pagou alguns tributos lá ao biografismo e ao historiocismo, né? Porém, o seu trabalho ficou notabilizado ali, tomou um corpo maior, digamos assim, pela adoção de uma visão estética da literatura. Por ele, ele compreendia a literatura como belas letras, né? Já Sodré, ele inova em seus estudos da literatura brasileira ao construir o seu trabalho historiográfico, tomando como os principais mediadores os fundamentos econômicos do país e a doutrina marxista, tá? É consenso entre os principais historiadores, como Silvio Romero, José Veríssimo e o Sodré, que a concepção de que a busca da autonomia e de uma feição própria teria marcado a formação da nossa literatura, ou seja, essa busca de uma autonomia, tá? Essa busca de uma independência literária. Para Sodré, essa autonomia só teria adquirido o status nacional no modernismo, tá? A literatura só teria adquirido esse status de nacional no modernismo. A literatura, para ele, é a expressão viva de uma sociedade em transformação. As obras seriam, portanto, o resultado desse processo, e não uma simples cópia da realidade, tá? E aí a gente precisa lembrar também, fazer um link com a nossa aula de teoria da literatura, da parte do que o mundo ficcional muitas das vezes faz referenciação ao mundo real e muitas vezes não. Então aqui ele está querendo dizer que não é uma cópia da realidade, tá? Então, a literatura para Sodré é uma espécie... A gente precisa ter em mente esse parágrafo inteiro aqui para conseguir absorver melhor esse conteúdo. A literatura para Sodré é uma especificidade da cultura, um campo de reflexões sobre a sociedade e constantes mudanças. Tá? Ele não utiliza, em sua obra, uma classificação por períodos literários. Obedecendo a um critério histórico, ele divide a literatura em 3 momentos: um período colonial, um período de elaboração nacional e um período nacional. Na visão dele, a literatura brasileira só adquire um caráter de nacional a partir do modernismo. A gente vai ver isso também, pois as obras libertam-se dos modelos europeus e passam a tematizar a terra e o homem em seu meio natural e brutal. A literatura é estudada, então, como uma expressão da sociedade, parte do processo histórico. Então, a gente vai ver que, a partir ali do modernismo, né, do que ele diz que a literatura se tornar nacional, a gente tem ali passagens que tratam de situações sociais, de críticas sociais, de regionalismos, tá? De feminismo, e a gente começa a ter essa nacionalidade mesmo da literatura. Tá? Mas vamos saber quem foi Sodré. Ele nasceu no Rio de Janeiro, né, antes, onde ele nasceu, era a capital do Brasil, em 27 de abril de 1911. E aí, em 1924, ele entra no Colégio Militar do Rio de Janeiro e, em 1930, na Escola Militar de Realengo.
Ele foi militar durante 4 décadas e foi para a reserva como general em 1962. Ele se dedicou à escrita. Sua estreia na imprensa ocorreu com a publicação do conto Satânia, tá? Premiado pela revista O Cruzeiro em 1929, ou seja, ele tinha apenas ali, acho que 18 anos, mais ou menos. Já em 1934, ele começou a escrever críticas literárias e artigos para o Correio Paulistano. A sua obra, reconhecidamente uma das mais influentes da historiografia nacional, revela abrangência temática. Publicando ao longo de 6 décadas, ele tanto escreveu manuais de referência, como História da Literatura Brasileira, em 1938, Formação da Sociedade Brasileira, em 1944, História Militar do Brasil, em 1965, e História da Imprensa do Brasil, em 1966, quanto estudos monográficos. Então, ele fez manuais de referência e estudos monográficos, tá? Ensaios panorâmicos e também outras temáticas. Em 1951, foi desligado do quadro de professores da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, em virtude de suas posições políticas assumidas publicamente e por ter publicado sob pseudônimo um artigo na revista do Clube Militar, em que sustentava opiniões identificadas como o Partido Comunista Brasileiro, PCB, acerca da participação do Brasil na Guerra da Coreia. Ou seja, ele usa um apelido, um pseudônimo, né, para fazer essa publicação na revista, para falar da participação do Brasil na Guerra da Coreia, e aí com as ideias a partir dessa vertente comunista. Tá? Criou em 1955 o Instituto Superior dos Estudos Brasileiros, o ISEB, que reunia intelectuais da esquerda. Tá? Durante a crise instaurada no país por ocasião da renúncia de Jânio Quadros, Sodré ficou preso durante 10 dias por se opor à tentativa de golpe que pretendia impedir a posse de João Goulart, então vice-presidente. Tá? E aí tem um pouco do contexto histórico da vida de Sodré. Tá? Bom, qual é a importância dele para os estudos literários? A vasta produção intelectual de Sodré traduz o seu esforço em compreender o Brasil a partir do ponto de vista majoritário da reflexão histórico-social. Como ele era militar, ele percorreu grande parte do território nacional e teve a possibilidade de entrar em contato com uma imensa diversidade cultural do país, tá? Que é o que muitos brasileiros não conseguem ter, tá? Inclusive porque viajar ainda no Brasil não é tão barato. Bom, sem dúvida, o convívio com as múltiplas realidades sociais presentes nas regiões brasileiras por onde transitou ajudou o estudioso a construir uma visão plural da ideia de nacionalidade. Ou seja, ele não via a nacionalidade apenas como algo dentro de um território, algo dentro de uma região. Vou colocar a região porque território seria o total. Algo dentro de uma região. Ou seja, ele tinha uma visão plural de nacionalidade, plural de cultura, tá? Ele foi um dos estudiosos da cultura brasileira que mais procurou reavaliar a sua produção intelectual. O seu primeiro livro, História da Literatura Brasileira, lançado em 1938, ganhou a 3ª edição em 1960, com o dobro de páginas. Tá? E aí ele teve, eu acho que 9 ou 10 edições, a gente vai ver isso aqui ao longo da aula. Tá? Havendo várias reformulações, indicação bibliográfica e biografia dos autores. Sobre a sua obra, o autor dizia que escrevia rascunhos. Quer dizer que ele não trazia uma verdade única, uma verdade absoluta, que ele mesmo poderia reescrever, que ele mesmo poderia corrigir, que ele mesmo poderia alterar. Tá? A afirmação, ao contrário de sugerir certa imprecisão de seus estudos, deve ser compreendida como uma marca indelével de um intelectual comprometido com o diálogo, sem o qual o saber é inócuo, e com a transitoriedade do conhecimento. Ou seja, o que a gente sabe hoje pode ser modificado daqui a alguns anos, pode evoluir daqui a alguns anos, então vou alterar o meu pensamento, é isso que está querendo dizer, o meu conhecimento. Tá? Precisamos lembrar que todo estudioso assenta suas formulações em alguma base teórica. Tá? No caso de Sodré, ele tinha uma fundamentação marxista. Entretanto, a assertiva do pesquisador sobre a sua obra evidencia uma clareza quanto ao fato de não se julgar portador de nenhuma verdade acabada ou fechada. Então, ele não dizia que a obra dele era a correta, a certa, e aquela é a verdade única e absoluta. Ele não dizia isso.
Tá? Só para a gente entender aqui, o marxismo, né, que é a obra de Marx, ele estende-se em múltiplas direções, incluindo a filosofia, a economia, a ciência política, a história, tá? E a sua influência encontra-se em todas essas áreas. O marxismo é também conhecido como materialismo histórico, materialismo dialético e socialismo científico. O pensamento de Marx, entretanto, não se restringe a uma análise teórica, porém, busca formular os princípios de uma prática política voltada à revolução que destruiria a sociedade capitalista para construir o socialismo. A sociedade sem classes, chegando a um fim do Estado. Enfim, eu não vou entrar no mérito do que é o marxismo, se eu concordo ou discordo, isso aqui não interessa, mas é só para a gente saber o que seria o marxismo aqui, para contextualizar na nossa aula, ok? Bom, os livros de Sodré surgem como uma grande oportunidade da releitura e reescrita da nossa história. No final da introdução da sua História da Literatura Brasileira, o autor afirma que seu livro não pode ser apresentado como definitivo. Lembra que ele fala que são rascunhos? Então, mas já é um rascunho do que, em um futuro previsível, poderá vir a ser uma história da literatura brasileira. Então, ele já mostra aqui que não é uma verdade absoluta, tá? Que pode ser alterado. Nesse sentido, a sua obra mostra-se aberta ao diálogo, tá? E, por isso, tem uma grande contribuição para a formação do cânone da literatura brasileira. O interesse de Sodré por uma história da literatura explica-se pela concepção de literatura enquanto uma especificidade da cultura. A literatura como um campo de sentidos e historicidades e de reflexões sobre uma sociedade em constante transformação. É nessa perspectiva que Sodré estuda a história da literatura. Tá? De acordo com o pensamento crítico do autor, para estabelecermos vínculos históricos entre a literatura e a sociedade, além dos critérios formais e estéticos, a gente não pode esquecer das contingências sociais, políticas e econômicas externas, que sempre motivaram as especificidades literárias de uma época. E aqui é muito interessante, porque a gente precisa observar que cada movimento literário acontece dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto político, dentro de um contexto econômico, e muitas das vezes a gente não percebe isso. Tá? Então, isso aqui é muito interessante de verdade. O escritor critica os historiadores da literatura que narram os acontecimentos e descrevem as ações dos personagens como se estes agissem sem dependência do meio social e físico que os envolvem. Tá? A história da literatura de Nelson Wernick Sodré. Vamos ver aqui como é esse livro dele, né? Bom, para chegar à versão considerada como a mais completa dessa obra, seus fundamentos econômicos, História da Literatura Brasileira, seus fundamentos econômicos, Sodré fez várias reformulações na obra, com modificações pouco relevantes, poucas adições textuais e inclusão de referências bibliográficas. O livro teve uma segunda edição já em 1940. Ou seja, 2 anos depois do seu lançamento. E aí, em 1960, 20 anos depois, Sodré publica a sua terceira edição. Esse texto de 1960, reiterado até a 6ª edição, pode ser considerado uma das versões mais significantes da obra, em função de estabelecer um diálogo com estudiosos de gerações posteriores à sua. Então, ele começa a ter conversas, vamos colocar assim, com pessoas de uma geração à frente da dele, tá? Digamos assim, com historiadores mais novos, mais recentes, uma ideia mais fresca, digamos assim. A partir da 7ª edição, em 1980, ou seja, 20 anos depois da terceira edição, o autor suprime o subtítulo Seus Fundamentos Econômicos. Em 1988, 8 anos depois da 4ª edição, é publicada em 1988, 8 anos depois da 7ª edição, é publicada a 8ª edição atualizada, onde é reiterado o diálogo com as reflexões desenvolvidas pelos estudiosos mais jovens. Tá? Em 1992, veio a público a 9ª edição da obra, em que se mantém o mesmo propósito da de 1960 e 1988. A gente percebe que 1960 a terceira edição, é aquela que traz
versões mais significativas da obra, que tem uma conversa ali com estudiosos mais jovens. Em 1988, que é a 8ª edição, ele traz ali também, de novo, um diálogo mais reiterado com esses escritores mais jovens também. E aí, em 1992, a gente tem a 9ª edição, que mantém esse mesmo propósito. Já em 2002, marca a publicação da 10ª e última edição da história da literatura brasileira, pelo menos até aqui, tá? A presente edição da obra tem como principal novidade a incorporação, em seus capítulos finais, de autores e produções literárias posteriores a 1930, tá? Então, aqui entram autores depois de 1930. Ok? A história da literatura anteriores a Sodré estabeleciam, ou seja, os livros que falavam da história da literatura antes de Sodré estabeleciam um arrolamento de livros e escritores coligados, de um modo geral, a partir de uma visão fundamentalmente histórica ou de uma perspectiva exclusivamente estética. Tá? A busca de Sodré pelos fundamentos econômicos era uma tentativa de superar essas histórias e tentar entendê-las dentro de um contexto sócio-histórico em que foram produzidas. A vida urbana e rural, o desenvolvimento da imprensa e do público leitor, por exemplo, uma das suas maiores preocupações era evitar de fazer de sua pesquisa uma coleção de nomes e fatos biográficos. E é o que às vezes a gente pega livros de literatura para ler, livros que tratam da literatura, não um livro de literatura, tipo José de Alencar, tá? Que vão falar ali dos movimentos literários. A gente tem de tal ano a tal ano, movimento tal, principais autores, tal. E aí vem a biografia do autor, obra, papapá. Geralmente é assim. Então ele queria fugir disso, tá? Perdão. As várias reformulações da história da literatura brasileira de Sodré surgiram após a sua primeira edição em 1938, sinalizavam a carência de estudos nacionais significativos, cujo enfoque preferencial centrasse o olhar nos aspectos sociais, históricos e econômicos naquele momento. Tá? As décadas de 1950, 1960 e 1970 viram, então, florescer na cultura brasileira trabalhos de caráter histórico crítico que, de alguma forma, de alguma maneira, aproximavam-se do empreendimento historiográfico de Sodré. Tanto Sodré quanto a nova geração de estudiosos, em maior ou menor escala, mantiveram pontos de contato intelectual efetivos, tá? Em maior ou menor escala. Um exemplo disso é a última seção da História da Literatura Brasileira de Sodré, onde o autor aprofundou algumas questões referentes ao modernismo e à crise do pensamento formalista, a partir das contribuições desenvolvidas por críticos como Alfredo Bossi, que já é um conhecido nosso aqui, Roberto Schwartz, José Guilherme Melchior, João Luiz Lafetá, entre outros. Ok? Sodré, então, ele inicia sua obra mostrando a literatura enquanto uma expressão da sociedade e a parte do processo histórico. Ela não é algo que copia a realidade, ela faz parte do processo histórico. Tá? O estudioso, ele critica abertamente o conceito definido por Pereira da Silva, ainda lá no século XIX, que Pereira considerava a literatura como uma reunião de tudo quanto exprime a imaginação e o raciocínio que a linguagem, pela linguagem e pelos escritos. Tá? Para Sodré, essa conceituação levou muitos historiadores da literatura nacional a incorporarem de maneira indiscriminada as suas histórias literárias, colocando ali, dentro dessa historiografia, missionários, navegadores, linhagistas, narradores de aventuras, cronistas, historiadores, bandeirantes, viajantes, geógrafos, oradores e panfletários. Então, ele fala que colocar essa galera toda como fazendo parte da história da literatura em si, não estaria correto, porque isso estaria, na verdade, seria não botar um critério exato do que seria literatura, do que seria um processo ali literário, tá? Se, por um lado, todos esses discursos são importantes para entender o país,
por outro, turvaram ou tornaram mais árido o caminho para o estabelecimento do campo literário brasileiro. É aquilo, né? Sempre tem o ponto e o contraponto. Não é por acaso que, durante longo tempo, as discussões críticas e acadêmicas sobre as origens da literatura brasileira deram ênfase à busca do discurso fundador da literatura nacional. Tá? Um exemplo desse fato é a discussão do papel da Carta de Pero Vaz de Caminha. Lembra que algumas aulas passadas a gente falou que uns consideram como a primeira que não era uma literatura, que era só como se fosse um relatório, mas acaba sendo colocada como um texto literário, enfim. Tá? E aí, esse exemplo para a formação do cânone brasileiro, colocam esse exemplo, essa discussão sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha para a formação do cânone brasileiro. Tá? Sodré, diferente de outros estudiosos, não foi ali por esse caminho, tá? Ele buscou conciliar a sua visão histórica com aspectos estéticos, que envolve o fazer literário no âmbito da sociedade. Então, de novo, ele não foi por esse caminho, mas buscou conciliar a sua mirada histórica com aspectos estéticos que envolvem o fazer literário no âmbito da sociedade. Para ele, a literatura está presente na capacidade de os escritores de aproximarem da vida, do que está perto deles, da terra, das pessoas, do drama, do problema social, uma literatura peculiar, uma palavra peculiar, tá? Que seja de origem brasileira, tá? Que seja de origem brasileira. Por isso, ele se dedica à concepção de desenvolvimento literário a partir das condições econômicas, políticas e sociais da sociedade. Ok? Bom, obedecendo a um critério histórico, ele divide a literatura em 3 momentos. A literatura brasileira em 3 momentos. Um período colonial, um período de elaboração nacional e um período caracterizado como nacional. Tá? Por nacional, o autor compreende uma literatura peculiar, original e brasileira. Então, o que é o nacional? Uma literatura peculiar, original e brasileira, que se aproxima da vida. Tá? Essa literatura nacional só teria surgido quando a estrutura colonial tivesse sido superada, com a consequente redefinição de classes e o papel que elas representam, originando uma sociedade com uma fisionomia nova. Desse modo, a literatura brasileira só pode ser considerada como tal após conseguir desatar os laços do colonialismo, em meados ali do século XIX e, posteriormente, com a Revolução de 30, que deu uma nova fisionomia ao Brasil e conseguiu representar a expressão nacional de um povo. Ali, quando ele fala da Revolução de 30, a gente pode pensar, acho que já na segunda fase do modernismo, tá? Da geração de 30. Tá? Sodré compactua com Silvio Romero e José Veríssimo quanto à produção de uma literatura genuinamente brasileira. No período colonial, que compreenderia a literatura de informação, o que é a literatura de informação? É a Carta de Pero Vaz de Caminha, são os relatórios que são enviados para falar da terra, dos costumes, enfim, de tudo que acontecia aqui no Brasil colônia ainda, né? Que nem era Brasil ainda. O período colonial, então, seria a literatura de informação, o barroco e o arcadismo. A nossa literatura, ora se fundia, então, com a portuguesa, ora demonstrava alguns traços singelos de nativismo. A independência não rompeu de fato com o Estatuto Colonial, apenas enalteceu o processo de transplantação cultural de cópia de modelos externos. E aí, em aulas passadas, a gente falou justamente disso, que tem-se a independência, começa a se falar ali de uma coisa mais nossa, porém com modelos europeus. Tá? No segundo período, que iria do romantismo ao pré-modernismo,
A interpretação de Sodré permanece canônica. Ele mostra como, na moldura romântica, se instaura um esboço de literatura nacional. Então, ali, nesse período do romantismo, até o pré-modernismo, é um esboço, tá? É um croquis. Tá? Finalmente, no terceiro período, que abrangeria o modernismo, a literatura do Brasil teria atingido a sua autonomia. Então, a literatura brasileira só se torna realmente nacional, e aí vamos ver aqui novamente o que ele diz que é nacional. Cadê? Deixa eu achar. Literatura peculiar, original e brasileira. Vou grifar aqui para vocês. Literatura peculiar, original e brasileira. Tá? Então, essa literatura brasileira só se torna realmente nacional para ele no modernismo, pois antes a literatura estava atrelada aos modelos europeus. Ok? Vamos ver aqui algumas palavras do autor. E aqui é apenas uma leitura, tá? Não vou fazer tanta explicação aqui não, mas tem algumas partes que são interessantes. Uma literatura denuncia a sua maturidade quando se emancipa da falta de originalidade no conceber e da ausência de uma técnica formal para exprimir, conforme foi exatamente observado em relação ao desenvolvimento literário dos povos sul-americanos. A originalidade que define uma literatura como o instrumento de expressão, que é o seu veículo, não surge por acaso, senão no período próprio, quando as condições sociais permitem. Na fase colonial, que avança muito além da autonomia política, tais condições não existiam, nem poderiam mesmo existir. O esforço posterior à independência, configurado nos quadros do romantismo, foi a primeira tentativa para definir a fisionomia literária autêntica. Vou grifar. O esforço posterior à independência, configurado nos quadros do romantismo, foi a primeira tentativa para definir a fisionomia literária autêntica. Tal esforço continuado, depois, quando os movimentos do fim do século XIX denunciaram a apropriação por parte do elemento culto da sociedade brasileira, daqueles instrumentos de análise e de expressão que os povos europeus vinham elaborando e eram peculiares à etapa que atravessavam. Por esse tempo, surgiam ou cresciam entre nós os fundamentos iniciais para o estabelecimento de condições em que a originalidade e a forma de expressão se produzissem. Então, nesses períodos aqui, começam a surgir ou a crescer esses fundamentos para que se torne algo original. Tá? Só a partir da terceira década do século XX, entretanto, tais condições se completariam de sorte a permitir a autenticidade em nossas manifestações literárias. E isso acontece justamente porque se afirmam, então, os componentes que poderiam caracterizar o sentido brasileiro das criações. Os elementos coloniais começam a ser vivamente combatidos. A economia transforma-se rapidamente e a sociedade modifica-se. O predomínio dos senhores de terras recebe restrições poderosas. E o drama da transplantação àquela classe dera sentido começa a diluir-se. A acumulação capitalista derivada da expansão da lavoura do café não só proporcionara o crescimento acentuado do mercado interno, servindo-o, além do mais, como uma rede de transporte que possibilitava a distribuição, como influíra decisivamente no surto industrial. Ou seja, a acumulação capitalista por causa da lavoura do café proporcionou o crescimento do mercado interno, mas também influiu no surto industrial. É isso que ele está querendo dizer. O isolamento acarretado pelo primeiro grande conflito militar do século dera grande impulso ao parque que cobria as necessidades em bens de consumo, suprindo a falta das importações.
Desenvolvia-se o critério, por outro lado, enquanto na própria lavoura a introdução de relações capitalistas alterava o quadro tradicional. Certo é que tais modificações não eram generalizadas, mas acentuavam-se no centro-sul do país, levando os seus efeitos de maneira diversa e com força diversa a outras zonas no território nacional. Disso derivariam, inevitavelmente, condições peculiares. A burguesia, que ascendia com celeridade, era recrutada na classe dominante e, muitas vezes, no senhor de terras coincidiam o banqueiro e o industrial. Ou seja, lá no senhor de terras havia duas coisas, o banqueiro e o industrial, na mesma pessoa. No operário recrutado no campo ou em correntes migratórias, olha aqui, ó, também de origem camponesa, restaria sempre o resíduo dessas origens. A pequena burguesia refletia, por sua vez, as flutuações da época. O seu desenvolvimento é um dos grandes espetáculos do tempo, sem dúvida alguma, e a divisão do trabalho abre aos seus elementos novos campos de atividade e também novos horizontes. Então, isso aqui são pensamentos dele, tá? Que está na literatura dele. Bom, para Sodré, as obras surgidas no período colonial de caráter religioso e da corte, ou de informação acerca das riquezas da terra, seriam uma imitação do modelo português, não sendo, portanto, pertencentes à literatura brasileira. Era tudo literatura portuguesa, aquela feita na metrópole e aquela elaborada na colônia. Ou seja, o que fazia lá na metrópole, em Portugal, era literatura portuguesa. O que se fazia aqui no Brasil, enquanto colônia, era a literatura portuguesa também. Nesse sentido, a visão de Sodré assemelha-se aos autores Silvio Romero e José Veríssimo. Porém, como Sodré ele estende a sua análise para além da década de 30 do século XX, ele consegue ter uma visão da literatura nacional mais profunda, tá? E pautada na perspectiva da originalidade, fruto das condições sociais e históricas que marcaram, no caso, a cultura brasileira daquele momento, ali, que é o movimento modernista. Ele defendia em sua obra um projeto nacional popular, ressaltando o tema da cultura brasileira na literatura. E, para isso, o autor desenvolve uma reflexão sobre 3 momentos da nossa história. Nós teríamos, no primeiro momento, o romantismo, que coloca a terra, né? A terra brasileira e seu povo como tema. Porém, o tema escolhido, o indianismo, ele representa a expressão da autonomia para uma sociedade de senhores de terra, de regime de trabalho servil, e não o povo, tá? A escolha do indianismo não poderia, então, ter essa escolha, né? Por que eles escolheram o indianismo? Porque não poderiam escolher o negro, ele não poderia escolher o escravo, porque representava o grau mais baixo da escala social. Tá? Aí ele coloca aqui, ó, o negro devia contentar-se, no melhor dos casos, com a posição de vítima, vítima submissa ou rebelde, que aí é um ponto de vista que ele traz sobre a sociedade da época, tá? Num segundo momento, ocorre um mergulho da subjetividade com alguns românticos e com Machado de Assis, quando o romance brasileiro liberta-se da terra e volta-se para o mundo das emoções interiores. Tá? E um terceiro momento, com os regionalistas no começo do século XX, quando acontece uma reconciliação com a terra e o homem passa a ser tematizado no seu meio natural e brutal. E aí nós temos Sertões Veredas, a gente tem aí os livros da Raquel de Queiroz, enfim, que começa a falar do sertão, começa a falar da pobreza, começa a falar do campo, tá? Então a gente tem esse momento ali dos regionalismos, tá? Na 6ª edição de da sua História da Literatura Brasileira, ao discutir as primeiras manifestações literárias, ele destaca José de Anchieta e Gregório de Matos. O primeiro conseguiu apresentar a vida no Brasil com uma linguagem simples, ou seja, José de Anchieta. E o segundo, o Gregório de Matos, tipifica em quase toda a obra o meio e o tempo. No período colonial ainda, ele destaca Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão, Basílio da Gama e o Tomás Antônio Gonzaga.
No período do esboço ali da literatura nacional, né, a tentativa da literatura nacional, ele enfatiza José de Alencar, Álvares de Azevedo, Martins Pena, Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Bernardo Guimarães, Távora, Taunay, Aloysio Azevedo, Monteiro Lobato, Raimundo Correia, Olavo Bilac, Euclides da Cunha, Machado de Assis, Raul Pompeia e Lima Barreto. E, por último, no período da literatura nacional, ele destaca Graciliano Ramos. Teriam outros, mas é o destaque que ele dá para Graciliano Ramos, tá? A escolha, isso, olha só, isso que ele está pontuando aqui é na 6ª edição. Lembrando que na edição mais atual foram colocados autores depois de 1930. Tá? A escolha do elenco de autores que fazem parte da história da literatura brasileira de Sodré assemelha-se a de muitos outros trabalhos de historiografia. Esses autores fazem parte do canône da nossa literatura, por ser um consenso. Tá? Por ser um consenso. Montando um painel minucioso e bem documentado da literatura, Sodré opta por não incluir em sua obra trechos literários exemplificadores. O escritor procura estabelecer o vínculo entre a sociedade e a sua expressão artística, não se valendo de critérios puramente estéticos. Em outro livro intitulado Síntese do Desenvolvimento Literário do Brasil, de 1943, Sodré dá continuidade às reflexões apresentadas em seu primeiro livro e mantém a metodologia crítica empregada no primeiro. Somente o coletivo e o social merecem ser apreciados, e não a individualidade estética das obras. E aqui ele não vai falar só, ele não usa a biografia, ele vai falar desse critério social, desse critério coletivo, tá? Dessa parte de que a literatura faz parte do processo evolutivo de uma sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Não deixe de compartilhar e curtir. Um beijo e tchau!